Olá, eu sou o professor Elgio Lobo, médico, psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é uma mini aula Como controlar a raiva no trânsito. É uma aula que nós ministramos tanto para públicos profissionais como também para leigos. Uma temática importantíssima de interface entre a saúde na psicologia, na psiquiatria e também em relação às leis. Trata-se de uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de Psicologia do Trânsito em nível de pós-graduação com chancela do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Então, como controlar a raiva no trânsito? Então, a raiva, nós temos inúmeros conceitos, entendimentos, interpretações desta expressão humana. Então, é um sentimento normal, que não é por si só boa nem ruim. Pode ter consequências positivas ou negativas. Então, esta é uma das formas de relatarmos o que é a raiva, que obviamente não é um conceito, um entendimento absolutamente consensual entre todos os profissionais que atuam nesta temática. E surge diante de provocação, ofensa, rejeição, agressão, frustração e estresse emocional. No trânsito, especialmente por conta de estresse emocional em função de motoristas que infelizmente ainda temos não tão bem avaliados em suas provas e que culturalmente também não tão adequados para um saudável convívio seguro no trânsito. E nós temos o modelo cognitivo da raiva, ou seja, aqui, embora tenhamos modos de enxergar o conceito raiva em perspectivas psicanalítica, do psicodrama, aqui a raiva está sendo avaliada na perspectiva do modelo cognitivo comportamental. Então, tem um gatilho, como um nível de estresse, uma provocação, algum estímulo desagradável no trânsito, que gera um pensamento que pode ser desde agressivo até desafiador, gerando essa raiva, que é o centro da nossa aula, e daí tendo um comportamento que vai desde xingar até agredir, até ter dificuldade de seguir a direção. Então a raiva, ela tem uma origem, a raiva tem uma origem, nunca a sentimos do nada. Então esse é o tipo de expressão, é o tipo de manifestação, é o tipo de vivência que na maioria absoluta das vezes não aparece, não floresce de maneira gratuita e sem uma causa estimulante. E a situação pode ser interpretada de maneiras diferentes por diferentes pessoas. Ou seja, o mesmo estímulo desagradável do trânsito pode levar a consequências muito distintas em pessoas diferentes. Ou seja, pessoas diferentes que tiveram, por exemplo, a fechada do trânsito. Tem desde aqueles que reagem de maneira indiferente, que felizmente é a maioria, até daqueles que passam a ter uma dificuldade de seguir dirigindo, até aqueles que provocam um acidente ou até fazem agressão física do outro motorista. E sentir raiva é diferente de comportar com raiva, de maneira agressiva ou hostil. E logicamente que quando estamos vivenciando raiva, tendemos a ser mais impulsivos, ou seja, tendemos a ter atitudes, atos, levar a desfechos sem tanta interpretação das consequências que podem acontecer. E o fator de risco para doenças clínicas e psicossomáticas. Raiva, então, está associada com alterações bioquímicas de adrenalina, por exemplo, e que tem repercussões na pressão arterial e também no sistema e até no sistema imunológico. E a raiva pode ser tanto um indicador, uma expressão isolada, como também ela pode estar mais aflorada em alguns transtornos mentais, para citar um exemplo, no transtorno afetivo bipolar, em fases de mania irritada, em que há psicopatologicamente uma manifestação de intolerância, agressividade, dificuldade de controle dos impulsos agressivos, por exemplo, em casos mais graves. Até o caso extremo, por exemplo, de pacientes com TEI, transtorno explosivo intermitente, em que, por uma expressão de raiva não tão intensa, podem ter
comportamentos altamente agressivos e destrutivos, tanto direcionados a pessoas como também a bens. E nós temos no trânsito. Trânsito e raiva é uma combinação constante. Isto, eu diria, não só das grandes cidades onde tem congestionamento, mas também de pequenas cidades e de estradas, especialmente aquelas que estão com más qualidades ou de condutores que não respeitam os limites de direitos e deveres de cada um no trânsito. Então a raiva é comumente sentida e expressada no ambiente do trânsito. Se tem um ambiente, então, que raramente nós vamos encontrar alguém que nunca tenha sentido raiva no trânsito. No trânsito, se você fizer uma pesquisa com 10 indivíduos do seu relacionamento, pessoal, profissional, familiar, a maioria, se não todos, vão confirmar que já tiveram episódios de raiva de diferentes intensidades em contexto de transporte. É uma importante causa de condução de risco, acidentes e violência urbana. E aqui nós temos vários exemplos que aconteceram nas nossas famílias, com os nossos amigos, na nossa cidade, na nossa rua, enfim, de pessoas que tiveram consequências graves por conta de sendo autores ou vítimas de pessoas com raiva no trânsito. E comportamentos de ameaça, gesto, perseguição, condução arriscada, xingamentos, violência física, atentados contra a vida. Então essa talvez seja uma das aulas que nós estamos ministrando com finalidade não só pedagógica, mas também social. Ou seja, pelo menos para quem não teve a oportunidade de psicoterapia, quem não teve a oportunidade de ter um amadurecimento para lidar com as questões de trânsito de maneira mais pacífica, pelo menos tem aquele senso comum de contar de 1 até 10 até tomar uma decisão quando a raiva aflorece por qualquer estímulo no contexto do trânsito e do transporte. E pode ser reação ao estresse ou frustração, dificuldade de manejo das emoções ou impulsos diante da interpretação do desrespeito, desempenho de papel social de acordo com crenças distorcidas. Então, nós estamos aqui fazendo um foco muito relevante na questão de raiva e trânsito na perspectiva psíquica de um modelo cognitivo comportamental. E manejo da raiva. Esta é uma atuação do psicólogo do trânsito, porque vai atender vários e vários pacientes porque algumas vezes os nossos pós-graduandos entendem que só terão mercado de trabalho nas autoescolas, no Detran, em algumas situações muito estritas da temática psicologia, trânsito, leis, avaliações. Nós temos também, em relação às questões do trânsito, uma área de atuação muito grande clínica, tanto de pessoas com medo de dirigir, até pessoas que sofreram consequências ou foram autores de desfechos muito graves no trânsito, no caso específico dessa aula, em função da expressão da raiva. Então, manejo da raiva, técnica de manejo. Técnica de manejo, nós temos identificar a situação que gerou o sentimento, ou seja, de fato, e muito importante, quando o terapeuta coloca isto que o paciente, o seu cliente trouxe no papel, de preferência o próprio paciente escrevendo, ou seja, qual foi a situação que gerou o sentimento de raiva. Perceber os sentimentos, as reações corporais e as sensações que antecederam essa raiva. Era um dia que estava mais angustiado, era um dia que não tinha tido nada de diferente antes dessa ocorrência. Enfim, nós orientamos nas aulas específicas de manejo de raiva, na nossa pós-graduação em Psicologia do Trânsito, que o cliente escreva e descreva, porque assim ele entra em contato mais profundamente com o que aconteceu de estímulo, de como foi o processamento mental pelos pensamentos e quais foram os comportamentos e até os resíduos que sobraram de ansiedade, de angústia, de desejo de perseguição, de vingança. E use formas para se acalmar, como respiração profunda, relaxamento, frases tranquilizadoras que reduzem a estabilidade emocional. Então, são alguns recursos que o psicólogo do trânsito precisa desenvolver de maneira bastante sistemática com os seus pacientes que tiveram consequências pela expressão da raiva no trânsito. Analisar a situação, se faça perguntas
Ou seja, quem tem uma intercorrência comportamental no trânsito, geralmente isso acontece de maneira repetida. Dificilmente o indivíduo procura o tratamento psicológico porque em algum momento sentiu raiva no trânsito e não teve nenhum desfecho de agressão, de ser agredido, ou dificilmente alguém também vai procurar um tratamento psicológico, como psicólogo do trânsito, por um único evento isolado de agressão ou de ter sido agredido. Portanto, a maioria dos pacientes já terão um histórico de raiva como autores ou como vítimas no trânsito em mais de uma situação. Ou seja, não pensem que vão chegar para vocês, em sua maioria, pacientes simples. Chegarão os mais graves, até porque você está ficando, formando-se como um especialista altamente diferenciado. E trânsito, admitir erros, antecipar estresse, adiar reação e evitar discussões. Este evitar discussões é a atitude ou comportamento a ser ensaiado, aprendido e aplicado, mais minimizador de consequências devastadoras. E no processo psicoterapêutico, reestruturação cognitiva, objetivando mudanças nas avaliações distorcidas em caso de raiva excessiva. Portanto, trouxemos aí a questão da raiva no trânsito e de como manejar a raiva no trânsito pelo modelo teórico cognitivo comportamental altamente resolutivo de acordo com a literatura científica, obviamente sem menosprezar jamais outras correntes terapêuticas, desde psicanálise ao psicodrama e outras modalidades. A nossa pós-graduação, então, em Psicologia do Trânsito, ela é altamente diferenciada de outras que estão ofertadas no mercado de trabalho, especialmente pela característica dos nossos docentes. Nós temos professores altamente qualificados, ou seja, são professores e docentes que, além do domínio intelectual, além de dominarem as informações do ponto de vista teórico, metodológico, jurídico, processual, elas também atuam no mercado de trabalho, ou seja, são psicólogos que são profissionais concursados do Detran, são profissionais psicólogos que atuam em centros de formação de condutores, são psicólogos que atendem em seus consultórios especificamente o público que tem demandas de medo de dirigir, de pacientes que tiveram desfechos desfavoráveis por comportamentos inadequados do trânsito, tanto como autores como vítimas. São psicólogos que fazem parte de programas de prevenção de acidentes, de órgãos públicos, são psicólogos consultores de empresas automobilísticas e de consultoria do trânsito. Enfim, e muito importante, nós temos também profissionais que atuam no trânsito e no tráfego aéreo. Então, isso também é muito importante, porque talvez seja só a nossa especialização que tem essa aula altamente diferenciada. Dessa maneira, então, coloquei aqui uma temática importante para fazer um alerta da nossa pós-graduação, que além de docentes muito especiais, que vão trazer os seus conhecimentos teóricos, com a vivência da aplicação prática no dia a dia, e ensinarem os conhecimentos de modo que vocês poderão absorvê-los da maneira mais rápida possível, imediatamente aplicá-los e já aumentar a sua performance profissional. As nossas aulas, umas são independentes das outras, e cada uma delas com conteúdo muito rico e aplicável. É por isso que vários dos nossos pós-graduandos, ainda durante a pós-graduação, adquirem o primeiro emprego na área de psicologia do trânsito ou fortalecem os seus consultórios, tornando uma referência neste segmento de pacientes que têm demandas associadas a trânsito, e alguns passam a competir, passam a ocupar posições de liderança, de supervisão, e assim formamos também, além de profissionais altamente qualificados como especialistas, também líderes, que vão competir fortemente no mercado de trabalho, tanto em concursos públicos, como também em processos seletivos e em entrevistas de trabalho. Essa é a nossa pós-graduação. E para facilitar ainda mais, nós temos uma política de facilidade econômica, ou seja, você que é ex-aluno da Unip ou profissional de empresas conveniadas, já tem a oportunidade de, imediatamente na sua matrícula, receber um desconto que vai valer para todas as mensalidades.
tanto você, ex-aluno da Unip, como profissional de empresas conveniadas. E mais, você que não teve a oportunidade de usar uma destas dois modos de descontos, temos uma política de financiamento própria da Unip. Você não vai precisar fazer cadastro em banco, não vai precisar sujeitar a condições de financeiras, ou seja, você vai poder financiar pela própria Unip. Mesmo curso com duração de 12 meses pode ser pago em até 18 parcelas e cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Isso facilita muito a sua condição para realizar o curso, já que ainda no percurso dessa pós-graduação aumentam-se as suas possibilidades profissionais de maneira vertiginosa. E mais, antes, nós temos aqui um link tanto na sua tela como abaixo do seu vídeo que te dá acesso a informações pedagógicas, administrativas, documentais, metodológicas em uma ampla página de informações da Unip. Tão interessados que estamos em facilitar a sua inclusão, o seu início imediato nesse curso de pós-graduação, que você pode escrever diretamente para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. Como coordenador do curso, vou mandar várias aulas bem legais para você, assim como também você pode ligar direto no meu celular, 11 99622 8835. Mande mensagem de WhatsApp, mensagem de texto, deixe um recado na caixa postal, retornarei com o maior prazer. E mais, com a nossa equipe também você pode acessar pelo 11 99901 6189 e no e-mail cursos@vidamental.com.br. Você quer ter contato diretamente com a Unip? Está de parabéns. A Unip tem uma equipe muito competente de atendentes e que você poderá ligar durante o horário de expediente de todo o Brasil sem custo no telefone 0800 010 9000. E você também pode, da Grande São Paulo, ligar no telefone fixo 11 2166 1066. Dessa maneira, então, estamos aí colocando à sua disposição todos os nossos contatos para facilitar todas as suas informações antes até da sua inscrição e matrícula. Vamos fazer, você psicólogo, a nossa pós-graduação reconhecida pelo MEC em Psicologia do Trânsito e você ampliará enormemente as suas oportunidades de trabalho, não só no DETRAN, nos órgãos municipais de trânsito, como também no seu consultório particular, no Centro de Formações de Condutores e em vários outros ambientes de trabalho. Vamos fazer a nossa pós-graduação e você, como psicólogo do trânsito, vai ter mais outras oportunidades em uma performance profissional muito mais além.